Quando a porta da cave se abriu, os policiais sentiram imediatamente o impacto do cheiro, uma mistura pesada de umidade, amoníaco e ar viciado. Dentro estava escuro, a única fonte de luz eram as lanternas nos seus capacetes, paredes de tijolo empoeiradas, marcas de umidade, mofo nos cantos. Tudo indicava que o local não era usado para necessidades comuns. No chão, jazia um colchão velho. Ao lado, um balde de plástico no qual se viam marcas de uso prolongado. Do teto, pendiam tubos enferrujados, pelos quais escorriam finos fios de água. Num canto, brilhou metal. Quando direcionaram a lanterna, ficou visível uma corrente presa à parede. Os oficiais avançaram com cautela, e precisamente então, a luz captou uma figura. Uma pessoa estava sentada, apoiada na parede. Não tinha forças para se levantar, movimentos lentos. Com a luz, os olhos se fecharam, como se não a visse há muito tempo. Era uma mulher idosa, magra, com sinais evidentes de esgotamento. A sua perna estava presa por uma corrente, e a distância que podia percorrer limitava-se a alguns metros. Os policiais chamaram imediatamente uma brigada médica, mas já nestes primeiros minutos ficou claro: a descoberta na cave não era acaso nem erro. Aqui retiveram uma pessoa durante anos. Deste momento, começou uma investigação que revelaria gradualmente quem e por que criou esta prisão, diretamente sob uma casa habitada. Rua das Camélias é uma curta rua sem saída, nos arredores de Almada, na margem sul do rio Tejo. Aqui, não há estradas barulhentas nem lojas. As casas estão muito juntas, mas cada uma tem o seu pequeno terreno, vedação, jardim e modo de vida habitual. As pessoas vivem lado a lado durante anos, conhecem pelos nomes não só os vizinhos, mas também os seus familiares. É um daqueles lugares onde a vida decorre de forma pausada, e um olhar estranho é logo notado. A casa onde mais tarde a polícia faria uma descoberta inesperada não se destacava das demais. Pelo contrário, era considerada uma das mais cuidadas. O reboco branco da fachada era regularmente renovado, o telhado recentemente substituído, as janelas limpas, o pátio embelezado. Nos portões sempre se podiam ver flores frescas, e ao longo da vedação cresciam camélias que deram nome a toda a rua. Mas o orgulho especial do proprietário era a estufa. Sob as paredes transparentes e o teto floresciam variedades raras de orquídeas, das quais cuidava com evidente amor e conhecimento do assunto. Para os vizinhos, Tiago, o dono da casa, era um homem de reputação irrepreensível. Descreviam-no da mesma forma, tranquilo, educado, sem conflitos. Raramente participava em conversas de rua, não se demorava nos portões, mas sempre cumprimentava, podia ajudar a carregar um saco pesado ou emprestar uma ferramenta. Várias vezes partilhou com conhecidos as suas flores, oferecendo orquídeas cortadas em festividades ou simplesmente assim. Nas suas recordações, Tiago parecia um homem completamente ocupado com o jardim e a casa, pouco inclinado a uma vida barulhenta. Quando se falava da sua mãe, Maria, os vizinhos ouviam sempre a mesma história. Segundo as palavras de Tiago, a sua saúde tinha se deteriorado e ele foi obrigado a colocá-la numa residência privada para pessoas idosas, no norte do país. Dizia que a visitava uma vez por mês, levava-lhe as suas flores favoritas, mas de cada vez ela o reconhecia cada vez menos. Esta versão parecia credível. Os vizinhos sabiam que Maria efetivamente tinha tido problemas de saúde. As pessoas acreditavam que Tiago tinha agido corretamente e fizera tudo para assegurar à sua mãe cuidados dignos. Os seus relatos muitas vezes provocavam compaixão. Um dos vizinhos recordaria mais tarde no interrogatório: víamos que para ele era difícil, mas ele nunca se queixava. Pelo contrário, falava dela com respeito. Parecia que carregava este fardo com dignidade. Outra vizinha acrescentava: parecia atencioso, pensava que gastava todas as suas forças em manter a mãe e a casa. Nunca nos teria ocorrido que a realidade era completamente diferente. Assim se formava a imagem de um homem consciencioso e modesto, dedicado ao dever filial. Ninguém nesta rua duvidava de que Tiago fosse um exemplo a seguir. A sua vida parecia transparente. A casa, o jardim, as orquídeas e as constantes conversas sobre a mãe que se encontrava sob observação médica.
Precisamente esta discrepância entre a imagem externa e o que finalmente a polícia viu na cave tornou-se no enigma central. Como um homem a quem consideravam um vizinho exemplar e um filho atencioso pôde esconder em sua casa o que mudaria a percepção de todo o bairro. Este paradoxo tornou-se no ponto de partida da investigação posterior, onde seria preciso analisar cada detalhe da sua vida e verificar cada uma das suas palavras. No dia 25 de outubro de 2020, a esquadra de polícia local de Almada chegou uma chamada que a princípio pareceu ao oficial de serviço ser uma queixa comum. A mulher que ligava não se apresentou. A sua voz soava baixa, por vezes trêmula, como se tivesse demorado muito a decidir-se a pegar no telefone. Não falava de roubo nem de briga. Pronunciou a palavra preocupação. O oficial de serviço ativou a gravação da conversa. Na transcrição, ficaram registradas as suas palavras. Na nossa rua vive um homem, Tiago. Todos o conhecem. Ele dedica-se a orquídeas. Mas ele tinha uma mãe, Maria. Não havia mais de 10 anos. Ele diz que ela está numa residência no norte, mas soa estranho. Ninguém o viu visitá-la. Ele conta sempre o mesmo, como se fosse um texto decorado. Na sua voz não havia acusações, apenas dúvidas. Sublinhou várias vezes. Não afirmo nada, simplesmente parece-me que isto não é normal. Formalmente não tinha chegado nenhuma denúncia de desaparecimento. No arquivo policial não havia dados sobre Maria como pessoa desaparecida. Os documentos mostravam que ela simplesmente deixara de aparecer. O agente de sector que verificara o endereço, ainda em 2012, tinha então obtido de Tiago a mesma versão sobre a residência e não registrou violações. Mas a chamada de 2020 era diferente. Demasiado tempo, 11 anos, explicações demasiado uniformes do filho. E demasiados pequenos detalhes que podiam indicar que a história da residência se sustentava apenas nas palavras do próprio Tiago. Para a polícia, isto foi suficiente para abrir uma verificação. Segundo a lei, qualquer comunicação sobre uma possível ameaça à vida ou saúde de uma pessoa idosa requer registro. Assim, a chamada sem acusações transformou-se num caso oficial, ao qual foi atribuído um número. Desde esse momento, os investigadores tiveram a obrigação de verificar não só a lenda da residência, mas também a própria casa na Rua das Camélias. Após o registro da chamada, os oficiais de serviço formalizaram um relatório e passaram os materiais ao departamento, que se ocupa de casos de possível ameaça à vida de cidadãos idosos. Segundo as instruções, tais comunicações não requerem deslocação imediata ao local. Primeiro, verificam-se os dados oficiais. Primeiro passo. Pedidos aos serviços sociais. Os investigadores enviaram um pedido ao Registro Nacional de Pacientes, onde estão registradas todas as pessoas idosas colocadas em residências e lares de idosos. Uns dias depois, chegou o primeiro pacote de respostas. Em nome de Maria de Almeida, não constava nenhum registro. Depois, formalizaram verificações adicionais. Os pedidos foram enviados a instituições privadas no norte do país, onde, segundo as palavras de Tiago, supostamente teria sido colocada a sua mãe. Os funcionários das residências verificaram os arquivos, consultaram contratos dos últimos 10 anos. O resultado foi o mesmo. Nem pelo nome, nem pela data de nascimento, nem pelo endereço de registro constava tal mulher entre eles. Paralelamente, verificaram os fluxos financeiros. Em assuntos de transferência de pessoas idosas para instituições fechadas, registram-se sempre pagamentos, recibos regulares, transferências por cuidados médicos. Não encontraram nada parecido, nem operações bancárias, nem sequer menções em documentos contabilísticos. Estes resultados puseram em dúvida toda a história que Tiago contava aos vizinhos. Se a sua mãe realmente estivesse numa residência, teriam ficado registros pelo menos mínimos. Mas a base de dados estava vazia. Os investigadores compreendiam que uma coincidência podia ser um erro, mas quando as respostas negativas chegaram simultaneamente de várias fontes independentes, ficou claro, a lenda da residência não tinha confirmação. Desta forma,
A versão que durante mais de 10 anos fora tomada como verdade na Rua das Camélias desmoronou-se nos primeiros dias de verificação. Para a polícia, isto tornou-se na primeira prova sólida, a chamada anônima, que começou com a cautelosa palavra preocupação, transformou-se num facto registrado que requeria ações posteriores. O passo seguinte era averiguar para onde tinha ido realmente Maria, se não existia nas listas oficiais. Quando a verificação de todas as instituições não revelou o mínimo vestígio de Maria, os investigadores formaram uma compreensão completa. A história da residência sustentava-se exclusivamente nas palavras do seu filho. Nem um só documento, nem uma única transferência de fundos, nem um único registro em arquivos médicos. Nada que pudesse confirmar que a mulher idosa alguma vez abandonara a sua casa. Isto abria para a polícia uma conclusão importante. Se não houvera uma saída oficial, significava que a mentira provinha de quem vivia perto dela todos estes anos. Para os investigadores, isto era um sinal direto. Os vizinhos tinham ouvido a mesma lenda durante mais de 10 anos, mas todas as suas recordações reduziam-se ao relato de Tiago. Ele falava com segurança, repetia detalhes sobre as visitas, sobre as flores que supostamente levava à mãe. Mas, quando tentaram verificar esta informação, ela desmoronou-se literalmente no primeiro passo. Maria não constava em nenhuma instituição onde, segundo as suas palavras, a tinham colocado. Além disso, durante todos estes anos, ela não assinou nenhum documento. Nos serviços fiscais e sociais, o seu nome aparecia apenas em registros antigos, até 2009. Depois, os vestígios cortavam-se. Para a investigação, tal ruptura parecia demasiado reveladora. Uma pessoa desaparecida dos registros públicos e estatais usualmente deixa pelo menos algum vestígio. Um registro no hospital, uma visita ao médico, um novo endereço de registro. Aqui, pelo contrário, vazio total. E o único que podia explicar este vazio era o filho que continuava a assegurar a todos o contrário. No relatório elaborado para obter o mandado, os funcionários da polícia descreviam a situação de forma extremamente sóbria. Mas mesmo nestas linhas, sentia-se a seriedade do que estava a acontecer. Primeiro, registravam a lenda de Tiago sobre a residência. Depois, indicavam que em nenhuma região do país constava tal mulher. Assinalavam que os familiares mais próximos não tinham tido contato com ela durante mais de 10 anos, e esta ausência de contato explicava-se exclusivamente pelas palavras de Tiago. Também se indicava que ele nunca apresentara nem fotografias, nem recibos de pagamento de cuidados, nem pequenas confirmações cotidianas que usualmente acompanham tais histórias. No seu conjunto, todos estes factos convertiam o vizinho educado numa pessoa que podia estar a ocultar conscientemente a verdade. Para a polícia, isto foi suficiente para justificar a necessidade de uma busca. O juiz, após estudar os materiais, concordou com os argumentos da investigação e assinou o mandado. Agora, os funcionários tinham direito a verificar cada divisão da casa na Rua das Camélias, incluindo a cave sob a estufa, cujo acesso Tiago anteriormente proibira categoricamente a estranhos. Assim, o homem a quem os vizinhos estavam habituados a considerar um exemplo de cuidado e honradez, tornou-se oficialmente no principal suspeito do caso. A sua imagem de jardineiro tranquilo já não tinha importância. Agora, era considerado como uma pessoa que durante 10 anos ocultou dos arredores o segredo mais importante da sua casa. E este estatuto foi fixado por uma decisão oficial do tribunal, que abriu caminho à visita da polícia às suas propriedades. Quando nos materiais do caso apareceu a primeira testemunha oficial, a história adquiriu uma nova dimensão. O anonimato desapareceu. A polícia estabeleceu a identidade da mulher que fez a chamada. Era uma vizinha que vivia na casa adjacente ao terreno de Tiago. Foi citada para interrogatório na esquadra e ali contou pela primeira vez tudo o que durante longos anos guardara para si. Começou dizendo que ainda no início dos anos 2010 notou uma estranheza. No seu quarto, a janela dava justamente para o lado onde estava a nova estufa de Tiago. Nas noites quentes gostava de deixar a janela entreaberta e uma vez, já depois da meia-noite,
No silêncio, ouviu um som que imediatamente a inquietou. Era um gemido baixo e prolongado. Não vinha da rua nem da casa do vizinho, mas como que das profundezas, através de um tubo que saía de debaixo da estufa. A princípio pensou que podia ser uma falha no sistema de aquecimento do solo. Tiago mesmo dizia que ali tinha equipamento complexo. Mas nas semanas seguintes, este som repetiu-se. Por vezes era fraco, mal perceptível, por vezes um pouco mais forte. E soava sempre da mesma forma, não como um rangido mecânico ou o trabalho de um motor, mas, de alguma forma, humano. A mulher admitiu que tentava convencer-se do contrário. Pensava que estava a imaginar coisas, que era um jogo da imaginação. Mas cada vez que voltava a ouvir estes gemidos, a sensação de ansiedade regressava. Até uma vez perguntou diretamente a Tiago o que podia ser aquilo. Ele respondeu com calma. Provavelmente ar preso no sistema, às vezes faz barulho. Foi dito com tanta segurança que então decidiu deixar de lado as suas dúvidas. Mas uns meses depois começou a notar outro detalhe. Às noites, especialmente perto da meia-noite, Tiago saía para o pátio com um balde nas mãos. Várias vezes o viu descer a cave sob a estufa e depois de algum tempo subir de volta com o mesmo balde, já cheio. Movia-se rapidamente, não olhava para os lados e quase sempre fazia isto na escuridão, usando apenas uma lanterna. Depois, dirigia-se para a parte traseira do terreno, onde tinha uma fossa de compostagem, e despejava o conteúdo ali. A curiosidade venceu-a uma vez, e ela, fingindo regar as suas plantas, perguntou: "O que é este costume seu de tirar terra à noite?" Tiago respondeu sem hesitar: "É terra que se estragou. Há fertilizantes, químicos, não se pode deixar perto das orquídeas." O seu tom era tão banal que não se atreveu a objetar. E, no entanto, estes episódios repetiam-se uma e outra vez. Gemidos à noite, o balde da cave, as idas noturnas à fossa de compostagem. A vizinha pensava cada vez com mais frequência que isto não parecia casualidade, especialmente quando notou que Maria tinha desaparecido de vista. A princípio, pensou que a mulher idosa realmente estava numa residência, mas passavam os anos e ninguém exceto Tiago falava das suas visitas. Ninguém via fotografias, ninguém ouvira nenhuma palavra da própria Maria. No interrogatório, a mulher admitiu que as suas dúvidas se tornaram insuportáveis. Tentou partilhá-las com o marido, mas ele dizia: "Não te metas, cada um tem os seus assuntos. Já sabes que Tiago é boa pessoa." E isto só intensificava o seu conflito interno. Tinha medo de errar, medo de estragar as relações na rua, onde todos se conhecem. Mas os anos de observações tornaram a sua certeza demasiado forte. Quando aos sons estranhos e às saídas noturnas com o balde se somou a compreensão de que ninguém tinha visto Maria há mais de 10 anos, decidiu-se a ligar à polícia. Os investigadores registaram cuidadosamente o seu testemunho. Para eles, era importante não só o conteúdo, mas também o intervalo temporal. Não se tratava de suspeitas de uma semana ou um mês. A vizinha descrevia eventos repetitivos que continuaram durante anos. Isto significava que se tratava de uma situação que durou quase todo o tempo após o desaparecimento de Maria. Do ponto de vista da investigação, as suas palavras reforçaram as suspeitas múltiplas vezes. Se tratasse de um incidente único, poderia explicar-se como casualidade. Mas aqui observava-se um sistema: ações noturnas repetitivas, sons estáveis, ausência completa da mulher na vida do bairro. Tudo isto formava um quadro que falava de uma situação prolongada e cuidadosamente ocultada. Nos materiais do caso, precisamente este protocolo tornou-se chave. Mostrou que não se tratava de um episódio recente, nem de um desaparecimento repentino. Era uma situação que se prolongara durante longos anos. E precisamente isto abria caminho ao passo seguinte: a busca que devia estabelecer os pontos finais na versão de Tiago sobre a vida da sua mãe. No dia 28 de outubro de 2020, de manhã cedo, em frente aos portões da casa na Rua das Camélias, pararam os carros da polícia. Nas mãos dos funcionários estava o mandado de busca. O pátio parecia habitualmente cuidado. Canteiros com flores, caminho limpo para na entrada, luz nas janelas. Tudo isto contrastava fortemente com a tensão com que os oficiais se preparavam para entrar. Esperavam resistência. Na prática,
Tais situações raramente decorrem com calma. Os donos fecham-se, discutem, ganham tempo, tentam ocultar provas. Mas o encontro com Tiago seguia um cenário completamente diferente. Saiu ele mesmo, sem ser chamado, como se soubesse de antemão da visita. Nas suas mãos não tinha nada, apenas as chaves da casa que guardava no bolso. Os policiais apresentaram um mandado, leram-no em voz alta. Usualmente neste momento começam as objeções, gritos, disputas. Mas Tiago comportou-se de outra maneira. Calou-se. Uns segundos, simplesmente olhou para os funcionários, depois virou-se e abriu a porta. Nem indignação, nem tentativa de discutir. No protocolo, anotou-se. O suspeito não ofereceu resistência. A todas as perguntas respondeu brevemente, a maioria das vezes guardou silêncio. A reação principal foi apatia. Quando lhe perguntaram onde estava a sua mãe, pronunciou uma frase. Não compreendem, ela está doente. E repetia a cada vez que se dirigiam a ele. A polícia registrava cada detalhe. As suas mãos não tremiam, os movimentos eram pausados. Pensavam que ele não ia nem justificar-se nem justificar as suas ações. No seu comportamento não havia pânico, mas também não havia calma segura. Era mais uma observação silenciosa de como se desmoronava um mundo cuidadosamente construído. Não impedia a busca, mas também não ajudava. Aos pedidos de mostrar as chaves dos locais auxiliares, respondia com recusa, e então os funcionários mesmos forçavam as fechaduras. Para a investigação, a sua reação foi uma surpresa. Os criminosos apanhados de surpresa usualmente comportam-se de outra maneira. Negam, justificam-se, demonstram agressividade. Aqui, o quadro era diferente. Diante deles estava um homem que parecia não querer ocultar nada, mas também não expressava desejo de explicar algo. Simplesmente repetia: ela está doente, como se com isto pudesse justificar tudo o que havia na casa. Assim, a polícia obteve outra confirmação. Não era uma crise nem casualidade. Diante deles estava um homem que durante longos anos construiu a sua vida em torno de um só segredo, e agora, quando este se descobria, não resistia. Observava como se desmoronava a sua lenda e parecia preparado de antemão para este momento. Aos investigadores restava apenas verificar a cave e registrar o que se ocultava atrás da porta. A verificação financeira tornou-se para a investigação num instrumento-chave. Enquanto os vizinhos partilhavam as suas recordações e contavam como acreditavam na história de Tiago sobre a residência, os investigadores abriram os arquivos de transações notariais. Ali, descobriu-se um documento que mudava completamente o panorama do caso. Em setembro de 2010, realizou-se uma grande operação. O apartamento pertencente a Maria foi vendido. Esta habitação encontrava-se na parte central de Lisboa, num edifício de construção anterior à guerra, onde os preços de imóveis eram dos mais altos da cidade. Um apartamento de 3 divisões com tetos altos e parquet antigo valia então mais de 200 mil euros. Era uma soma igual ao custo de várias casas de campo, ou a 10 anos de residência numa residência privada cara. Os documentos da transação imediatamente geraram perguntas. Neles figurava uma procuração outorgada a Tiago pela sua mãe. Segundo o texto, ela transmitia-lhe o direito de realizar qualquer transação em seu nome, incluindo a venda de imóveis. À primeira vista, tudo parecia formalmente correto. Assinatura, certificação notarial, selos. Mas os peritos, ao estudar a letra, assinalaram discordâncias evidentes. A assinatura de Maria no documento diferia das amostras que se conservavam em histórias clínicas e documentos oficiais até 2009. As linhas eram trêmulas, a inclinação das letras não coincidia, e em alguns lugares os traços pareciam feitos por uma pessoa que tentava reproduzir a letra alheia. A perícia grafológica posteriormente confirmou. A assinatura na procuração não pertencia à própria Maria. Quando a atenção se dirigiu aos documentos bancários, a situação esclareceu-se definitivamente. Os fundos da venda não chegaram à conta de Maria, mas diretamente à conta de Tiago. Isto ficou registrado nos extratos. No final de setembro de 2010, transferiu-se toda a soma da transação para a sua conta pessoal. Já em uns dias, parte desse dinheiro foi levantado em numerário.
O restante começou a ir gradualmente em grandes compras. Os investigadores esperavam encontrar transferências regulares para endereços de residências, faturas por serviços médicos, contratos com clínicas privadas, mas nada parecido havia nos extratos. Em vez disso, viram gastos completamente diferentes. Em outubro e novembro de 2010, apareceram vários pagamentos grandes a empresas construtoras. Parte da soma foi para uma cadeia de lojas especializadas em sistemas de aquecimento e ventilação. Várias transações mais estavam relacionadas com firmas que vendiam equipamento de jardinagem, e depois começaram a registrar-se compras de plantas raras, entre elas orquídeas de coleção pelas quais os colecionadores estavam dispostos a pagar milhares de euros por um só exemplar. Quando estes documentos se cotejaram com o que os vizinhos viam, o quadro completou-se. Precisamente neste tempo, no pátio da casa, na Rua das Camélias, apareceu uma nova construção, uma grande estufa com teto transparente. Os vizinhos recordavam que a construção avançava ativamente. Tiago trabalhava ele mesmo, mas também contratava operários. Dizia que era um projeto do qual a sua mãe se orgulhava, que ela supostamente sempre sonhara com tal estufa. As pessoas acreditavam, pois ele repetia com segurança esta história, mas agora a investigação sabia. A construção realizava-se com dinheiro que lhe pertencia a ela, mas que foi desviado pelo filho através de documentos fictícios. Os analistas bancários seguiram detalhadamente cada transação. Pelas somas e datas podia reconstruir-se a cronologia. Venda do apartamento, transferência de fundos, construção, compra de sistemas, compra de plantas. Todos estes gastos coincidiam com o que na realidade apareceu no terreno. E o principal, nenhum euro foi para cuidados médicos, tratamento ou pagamento de residência. Desta maneira, a verificação financeira mostrou pela primeira vez o motivo. Não era um ato emocional, nem uma crise, nem o desespero de um homem que cuida de um familiar doente. Diante da investigação, abriu-se um esquema. O isolamento da mãe permitiu obter controle sobre os seus bens. A falsificação de documentos abriu acesso à venda, e o dinheiro foi dirigido para projetos pessoais do filho. A sua paixão pelas orquídeas e o desejo de construir uma estufa custaram a Maria tudo o que tinha. Os factos falavam por si. A lenda da residência desmoronava-se. No seu lugar, emergia a lógica fria da cobiça. Quando a investigação obteve os primeiros resultados da verificação financeira, surgiu a pergunta principal: com que base o filho obteve o direito de dispor do apartamento da mãe? Juridicamente, tais transações são impossíveis sem procuração. No caso, efetivamente havia um papel formalizado em 2009, onde, em nome de Maria, se confirmava que ela transmitia a Tiago o direito de vender os seus imóveis. À primeira vista, o documento parecia impecável. Selo notarial, data, assinatura. Mas os investigadores compreendiam perfeitamente que precisamente nesse período, Maria já tinha sinais de deterioração da memória e funções cognitivas. Surgia a pergunta: podia ela sequer, nesse momento, pôr uma assinatura e compreender o seu sentido? Para obter uma resposta, o documento foi confiscado e enviado para a perícia. A verificação grafológica passa sempre por um procedimento rigoroso. Os peritos solicitaram todas as amostras possíveis de assinaturas de Maria, de diferentes anos. Para isto, os investigadores dirigiram-se ao serviço fiscal, a instituições médicas, a arquivos do banco onde ela tinha conta. À disposição dos especialistas, chegaram várias dezenas de documentos, velhos contratos bancários, receitas de medicamentos com a sua assinatura, formulários oficiais preenchidos ainda no início dos anos 2000. A análise comparativa mostrou uma dinâmica clara. As assinaturas de Maria, até 2008, eram seguras, com inclinação característica à direita e desenho idêntico das letras. Mesmo quando começaram os seus problemas de saúde, a letra permanecia reconhecível. Na procuração questionável, datada no outono de 2009, a assinatura parecia completamente diferente. As linhas eram irregulares, os movimentos como copiados de memória. Em algumas letras, faltavam elementos habituais da sua escrita. O perito assinalou que, em vez do movimento vivo da pena, via-se uma tentativa artificial de reproduzir a letra alheia. Este é um sinal clássico de falsificação. A conclusão dos grafólogos foi inequívoca e ficou registrada no parecer.
A assinatura na procuração não pertence a Maria. Isto significava que a base jurídica para a venda do apartamento estava ausente. De facto, a transação foi formalizada com documentos falsos. Para a investigação, isto teve um significado colossal. Agora, não se tratava simplesmente de que o filho ocultou a mãe dos vizinhos. Os documentos mostraram que as suas intenções surgiram muito antes. Ele compreendia que em breve perderia acesso aos seus bens, e de antemão criou um documento falso para se apoderar do apartamento. Isto não parecia uma improvisação ou crise emocional. Era um plano preparado que começou a realizar-se ainda quando Maria levava uma vida comum. Assim, a perícia converteu suposições em facto provado. Diante da investigação, abriu-se um novo nível do quadro. Não se tratava apenas do ocultamento da mãe na cave, mas também de um esquema de burla a sangue frio, pelo qual se falsificou uma assinatura e se vendeu o único bem de valor. E precisamente isto abria caminho à etapa seguinte da investigação: a busca completa da casa e a fixação das condições reais em que Maria se encontrou todos estes anos. Quando as provas contra Tiago se tornaram contundentes e uma após outra se confirmavam com conclusões de peritos, finalmente falou não pessoalmente, mas através do seu advogado. Até esse momento, a sua estratégia construía-se no silêncio. Respondia brevemente, evitava as perguntas e limitava-se à frase "ela está doente". Mas quando a investigação apresentou documentos sobre a falsificação de assinatura e o movimento do dinheiro, a defesa viu-se obrigada a propor a sua própria versão do sucedido. O advogado, na primeira audiência, declarou que toda a situação não tinha sido um crime planeado de antemão. Segundo as suas palavras, tratava-se de um drama familiar difícil. Na linha defensiva, afirmava-se que Maria efetivamente tinha problemas de saúde. O seu comportamento gradualmente tornava-se imprevisível e agressivo. O filho, ficando sozinho face ao seu estado, supostamente não encontrou saída. Não queria entregar a mãe a uma instituição estatal, temia que ali não cuidassem dela apropriadamente e não tinha meios para uma residência privada. Na sua interpretação, a situação desenvolveu-se como medida forçada. Supostamente tentou lidar com as suas próprias forças, organizou os cuidados em casa, mas com o tempo as circunstâncias fugiram-lhe das mãos. A defesa construía um assento emocional em que Tiago resultou ser um homem quebrado. Mostravam-no não como um calculador frio, mas como um filho que tentou fazer melhor. Mas, no final, ele mesmo se tornou vítima de um fardo pesado. O advogado sublinhava, cometeu erros, mas agia supostamente a partir do cuidado, não da cobiça. A cave onde Maria passou longos anos era descrita por eles não como lugar de reclusão, mas como uma espécie de refúgio onde ela estava sob controle e onde ele podia vigiar o seu estado. Tal linha de defesa usa-se frequentemente quando as provas diretas de condições difíceis já são impossíveis de refutar. Aposta-se em despertar compaixão no tribunal e nos jurados. A defesa até apresentava conclusões médicas sobre demência, afirmando que Tiago temia pela vida da mãe e, sinceramente, acreditava que mantê-la em casa era a melhor opção. Tentavam trasladar a conversa do plano jurídico para o emocional, não sobre um crime, mas sobre uma desgraça. Mas contra esta versão estavam os documentos, e precisamente eles quebravam o quadro construído pelos advogados. A falsificação da procuração para a venda do apartamento foi cometida num momento quando Maria ainda se comunicava com os vizinhos e pelo menos parcialmente controlava a sua vida. Os peritos mostraram que a assinatura na procuração foi executada por outra mão. Isto não era consequência da doença ou da sua falta de vontade de assinar documentos. Era uma falsificação consciente. A análise financeira só reforçava as conclusões. O dinheiro da venda do apartamento na sua totalidade foi para as necessidades do próprio Tiago. Nos extratos bancários, não se descobriu nenhuma única transferência para pagamento de cuidados médicos, nenhuma única transação para endereço de residência. Em vez disso, os fundos distribuíram-se entre empresas construtoras, lojas de equipamento e fornecedores de plantas raras. Os gastos coincidiam em tempo com a construção da estufa no pátio. E isto já não deixava dúvidas. O objetivo principal não era assegurar os cuidados, mas obter acesso ao dinheiro e investi-lo no seu próprio hobby.
Os investigadores, nos seus relatórios, assinalavam a versão de que o filho não geriu as circunstâncias, não resiste ao choque com os factos. Não se pode falar de cuidado quando atrás estão documentos falsificados, quando se dispõe dos bens sem conhecimento do proprietário e quando o ocultamento de anos se torna em forma de assegurar uma vida confortável. Para o tribunal, isto teve significado decisivo. Juridicamente, a defesa tentava mostrar o crime como trágica concatenação de circunstâncias, mas os factos mostravam outra coisa. Tudo indicava um plano frio e sequencial. Primeiro, a eliminação da mãe da disposição dos bens, depois, a formalização da procuração falsa, venda do apartamento, uso dos fundos para fins pessoais e, paralelamente, a criação da lenda sobre a residência. Desta maneira, a tentativa do advogado de converter Tiago num filho cansado, que perdeu o controle, resultou inconsistente. A linha de defesa quebrava-se contra os documentos e conclusões periciais. E quanto mais se aprofundava a investigação, mais claro ficava. Diante deles, não havia um drama familiar acidental, mas um esquema sequencial, cuja base era um motivo cobiçoso. Para compreender de que maneira um homem a quem os vizinhos descreviam como jardineiro tranquilo e educado pôde ocultar um segredo tão pesado, os investigadores dirigiram-se ao seu passado. O quadro que se abriu destruía a imagem do filho atencioso. Antes de se tornar no único tutor da sua mãe, a vida de Tiago era completamente diferente. Dos arquivos, soube-se que para 2009 já tinha sérias dificuldades financeiras. No início dos anos 2000, Tiago tentou abrir uma pequena firma de design paisagístico. No início, o negócio parecia promissor. Várias encomendas de casas vizinhas, trabalho com terrenos privados. Mas rapidamente ficou claro que lhe faltava tanto experiência em gestão como clientes estáveis. Em alguns anos, a firma fechou com dívidas. As faturas restantes deviam pagar-se ele mesmo, e Tiago gradualmente meteu-se em créditos. A isto somaram-se problemas com o jogo. Nos seus extratos bancários desses anos, conservaram-se transações para endereços de várias plataformas online para apostas. Ali, registavam-se somas regulares pequenas, mas juntas formavam gastos notáveis. Os familiares contaram depois que frequentemente se queixava de falta de dinheiro e procurava uma forma rápida de arranjar os seus assuntos. Na família, então, já começavam a discutir que ele não sabia manter-se à tona, embora exteriormente continuasse a ser esse vizinho tranquilo que ama as flores. Tiveram importância significativa os testemunhos de uma prima. Ela disse que ainda em 2008, quando em Maria apareceram os primeiros sinais de deterioração de saúde, Tiago começou a queixar-se mais que antes. Dizia que a mãe o impedia de construir a sua própria vida, que tinha de estar todo o tempo em casa, que os seus bens estavam sem uso. Estas palavras, então, não se tomaram a sério, mas permaneceram na sua memória e depois tornaram-se parte dos materiais do caso. Outro familiar, no interrogatório, assinalou que Tiago nunca manifestou especial proximidade com a mãe. As suas relações com ela eram mais formais, ajuda na casa, gastos comuns, mas sem calor. Quando ela começou a perder autonomia, ele, em vez de apoio, viu nisto um problema, e já então, segundo palavras dos familiares, apareciam nele ideias sobre como se podia usar o seu estado nos seus próprios interesses. A investigação estabeleceu, precisamente nesse período, ele começou a procurar ativamente saída das dívidas. Apareceram os primeiros documentos sobre tentativas de formalizar créditos com garantia dos bens da mãe. Os bancos recusavam devido à sua idade e estado de saúde, mas o simples facto destas solicitações mostrou que procurava formas de usar a sua propriedade muito antes de que a sua vida se trasladasse para a cave. Como resultado, delineava-se uma lógica clara. Para os vizinhos, parecia um jardineiro modesto e bondoso, mas na realidade tinha reputação de homem com problemas nos negócios, dívidas e queixas constantes sobre falta de meios. Quando na mãe diagnosticaram perturbações cognitivas, ele não viu nisto uma tragédia familiar. Para ele, isto tornou-se possibilidade. Possibilidade de livrar-se das dívidas e obter acesso aos seus bens, que não podia usar enquanto ela permanecia como dona de pleno direito. Este contraste formou finalmente o seu retrato para a investigação e o tribunal.
De fora, um vizinho educado e amigável que todos consideravam um exemplo de devoção. De dentro, um homem com história de fracassos, dívidas e disposição para converter a doença de um ser próximo em oportunidade de resolver os seus próprios problemas. E precisamente este passado explicava por que resultou capaz de dar um passo que para os arredores parecia impossível. Quando os materiais reunidos formaram um caso único, chegou o momento do interrogatório final. Os investigadores compreendiam, tinham nas mãos uma cadeia de provas que se construía sem lacunas, e agora era necessário apresentá-las cara a cara com o suspeito. Tais interrogatórios raramente se constroem sob pressão emocional. A sua força está noutra coisa, na metodicidade, em que cada detalhe está respaldado por um documento, perícia ou testemunho. Sentaram Tiago numa mesa na sala de interrogatórios. Diante dele jazia uma pasta com papéis. O investigador abriu-a e começou a fazer perguntas. Formalmente eram réplicas curtas, mas cada uma delas estava respaldada por um facto. O primeiro golpe foi o mais evidente. Dizia aos vizinhos que a sua mãe viveu 10 anos numa residência. Verificamos todas as instituições do país. O seu nome não está lá. Nem uma visita, nem um pagamento. Como explica isto? Tiago guardou silêncio. O passo seguinte. Aqui está a procuração que usou para a venda do apartamento. Os peritos confirmaram. A assinatura é falsa. Não é a sua letra. Falsificou o documento para obter o direito de vender a habitação. No rosto de Tiago não havia expressão. Simplesmente baixou o olhar para a mesa. Depois, os extratos bancários. Em setembro de 2010, recebeu 200 mil euros da venda do apartamento. Onde está esse dinheiro? Vemos todas as suas transferências. Nenhum pagamento de residência, nenhum gasto em medicina. Em contrapartida, aqui há materiais de construção, equipamento para estufa, plantas raras. Todos os fundos foram para o seu jardim. O investigador não elevava a voz. Cada palavra soava como seca constatação de um facto. Dizia que cuidava da sua mãe, mas quando entramos na cave, vimos as condições em que ela vivia. Colchão sujo, balde, corrente na parede. Isto não é cuidado, isto é isolamento. Usualmente nesta etapa, os suspeitos começam a justificar-se, tentam explicar pelo menos uma parte. Mas Tiago não disse nenhuma palavra. A sua única reação foi respiração pesada e longas pausas. No protocolo, anotou-se. O suspeito guardou silêncio, não respondeu às perguntas. Várias vezes pronunciou a frase. Ela estava doente, depois do qual se fechou definitivamente. Este interrogatório não deu confissão, mas também não havia necessidade. Para a investigação, o mais importante era a fixação, o acusado encurralado, mas incapaz de refutar nenhum só facto. Cada prova apresentada nesse dia ficava sem resposta. O silêncio tornou-se na sua derrota. Agora, a polícia tinha tudo para passar o caso ao tribunal: perícias, documentos financeiros, testemunhos de testemunhas e confirmação das condições em que vivia Maria. Tudo isto formava um relato completo e não contraditório sobre como durante 11 anos um homem exteriormente próspero construiu uma vida dupla, cobrindo-se com a fachada de jardineiro e vizinho, mas dentro da casa criando uma prisão pessoal. Quando os interrogatórios foram completados e as principais provas reunidas, o procurador não teve dúvidas. O caso podia passar-se ao tribunal. Mas os funcionários experientes compreendiam que quantos mais detalhes se encontrassem na etapa de investigação, menos oportunidades teria a defesa de construir dúvidas. Por isso, tomou-se a decisão de uma busca repetida. Desta vez, decidiram concentrar a atenção não na cave, mas na garagem, onde até então só tinham olhado superficialmente. Parecia que ali não havia nada importante. Trastes comuns, ferramentas, restos de materiais de construção. Mas o procurador insistiu. Cada local deve ser verificado até ao mínimo detalhe. Os criminalistas começaram o trabalho. Na garagem havia velhas estantes abarrotadas de caixas e latas de tinta. Num canto, sacos de terra e fertilizantes. A atmosfera era habitual para qualquer local de serviço. Pó, teias de aranha, cheiro a gasolina e ferrugem. Os investigadores avançavam metodicamente, revendo caixa após caixa, fotografando cada achado e inscrevendo-o no protocolo. À primeira vista, tudo parecia rotina.
velhos trapos, ferramentas, pregos, embalagens de lâmpadas para a estufa. Um dos investigadores jovens, ao revistar um monte de coisas velhas, encontrou uma pequena caixa de cartão muito amassada. Parecia uma embalagem vazia de algum produto doméstico. Já se dispunha a deixá-la de lado junto com outros detritos, mas o investigador principal deteve-o. Em tais casos, cada pequenez pode resultar ser chave. Desembrulharam a caixa. Nela, conservavam-se inscrições do fabricante. Era a embalagem de um cadeado. A marca e modelo eram claramente visíveis. Os funcionários imediatamente a cotejaram com o que havia na cave. A corrente que retinha Maria estava fixada num cadeado metálico maciço. A comparação levou segundos. O modelo coincidia completamente. Para a investigação, esta foi a descoberta mais importante. Provava que Tiago não usou um cadeado velho casual encontrado na casa. Foi especialmente a uma loja e comprou um novo. A embalagem conservada mostrava que esta decisão foi preparada de antemão. Nos materiais do caso, este achado recebeu um estatuto especial. Convertia a versão da defesa sobre isolamento não premeditado em palavras vazias. Tudo se via diferente. Um homem comprou de antemão um cadeado, instalou-o na cave e fixou a corrente. Não era uma crise, não uma decisão espontânea, mas um passo planificado. A busca na garagem deu à investigação essa prova mesma que eliminou definitivamente as últimas dúvidas. Agora, o caso não parecia um drama familiar, mas um crime cuidadosamente preparado, onde cada detalhe, desde a assinatura falsa até ao cadeado comprado, formava um esquema único. Para o momento em que a investigação se aproximou do final, formalmente neste interrogatório não havia necessidade. As provas estavam reunidas, documentos sobre a venda do apartamento, conclusões de peritos, extratos bancários, testemunhos de testemunhas, achado da embalagem do cadeado. Tudo isto construía um quadro que era impossível refutar. Mas os investigadores tinham um objetivo: fixar o estado psicológico de Tiago numa situação quando já não lhe restava espaço para manobra. O último interrogatório não era sobre factos. Era para mostrar que classe de homem apareceria ante o tribunal, reconhecendo a sua culpa, ou até ao fim, negando o evidente. Desta vez, a sala parecia diferente. Sobre a mesa não havia pastas com papéis, não havia impressões nem provas. Ante Tiago, puseram só uma fotografia. Era uma foto feita no dia em que tiraram Maria da cave. Na foto, ela está sentada, sustentada por médicos, rosto demacrado, olhar semicerrado pela luz, a qual evidentemente se desabituara. Este quadro não foi escolhido casualmente. Encarnava todo o caso melhor que quaisquer documentos. O investigador começou a falar com voz calma e uniforme, sem pressão, sem gritos. Primeiro fez perguntas sobre o passado. Perguntou se Tiago recordava como a mãe o ajudou na infância, como levava a casa, como apoiava as suas primeiras aflições. Ele não respondeu. Depois seguiu uma pergunta sobre as flores. Se tinha dito à mãe que queria dedicar a sua vida a orquídeas, que ia construir uma estufa. Agradava-lhe ouvir isto, orgulhava-se dele. Tiago guardava silêncio, mas o seu olhar todo o tempo regressava à fotografia, como se não pudesse desligar-se do rosto, no qual se lia tudo: cansaço, fraqueza e alívio simultaneamente. O advogado interrompeu várias vezes o investigador, recordando que o seu cliente tinha direito a não responder às perguntas, mas o próprio tom do interrogatório não violava nenhuma regra. O investigador não exigia confissão, só fazia perguntas simples, cada vez fazendo pausas, deixando lugar para dar resposta. O silêncio durava mais do que o usual. Por vezes, Tiago trasladava o olhar da foto para as suas mãos, voltava a baixar os olhos e de novo olhava a fotografia. A pergunta final foi formulada de maneira extremamente simples. O investigador disse: dedicou-se às flores, construiu uma estufa, investiu nela tudo o que obteve. Para que foi tudo isto? Na sala, instalou-se uma longa pausa. Era tão palpável que cada som parecia mais alto. O bater do lápis sobre a mesa, a respiração dos sentados ao lado, até o rangido de uma cadeira. Ninguém o apressava. Tiago permaneceu imóvel muito tempo. Parecia que não falaria de todo, mas depois, sem despegar os olhos da fotografia, pronunciou com voz baixa: ela nunca amou as minhas flores. Esta frase entrou no protocolo.
Formalmente não continha confissão direta, mas para os investigadores e procuradores, o seu significado era evidente. Nestas palavras, revelou-se o que os documentos não podiam mostrar: o verdadeiro motivo. Não simplesmente o dinheiro, não só o controle dos bens, mas um profundo rancor pessoal e o desejo de demonstrar à mãe que a sua afeição merecia reconhecimento. Queria que a sua paixão pelas orquídeas tivesse peso, e quando isto não ocorreu, converteu a sua doença em a possibilidade de livrar-se do controlo e tornar-se no único dono tanto da casa como dos bens e da sua coleção de plantas. Após esta frase, calou-se definitivamente. Todas as tentativas de fazer novas perguntas chocavam com silêncio surdo. O seu advogado fechou a pasta e já não lhe permitiu nem sequer olhar para os investigadores. O interrogatório foi terminado. Para o protocolo, isto ficava apenas como uma réplica emocional sem força jurídica, mas para toda a investigação, isto tornou-se no ponto final. O tribunal tinha suficientes provas para ditar sentença, e esta frase curta, quase casual, mostrou que na base de toda a história não estava o cuidado, nem a doença, nem um erro trágico. Na sua base estava um homem que acreditava que o mundo devia reconhecer o valor da sua afeição, e por isto estava disposto a sacrificar todo o resto. Quando as provas foram reunidas e as perícias completadas, a investigação reconstruiu o quadro completo de como se desenvolveram os eventos. Nesta reconstrução, não havia lugar para suposições ou emoções. Tudo se construía sobre documentos, testemunhos e provas materiais. O ponto de partida foi maio de 2008, quando em Maria oficialmente diagnosticaram os primeiros sinais de perturbações cognitivas. Desde esse momento, o seu filho obteve o estatuto jurídico de tutor. Então, ele pela primeira vez encontrou-se em posição de pessoa que podia tomar decisões por ela. Segundo a opinião da investigação, precisamente então, germinou nele a ideia de usar a sua dependência em interesses pessoais. No outono de 2009, foi formalizada uma procuração, supostamente assinada por Maria. Os peritos provaram que a assinatura era falsa. Este foi o primeiro passo concreto. O documento permitia dispor dos seus bens sem a sua participação. Neste mesmo tempo, os vizinhos notavam que a mulher saía cada vez menos de casa e, para o final do ano, deixou de aparecer de todo. Depois, os eventos desenvolveram-se sequencialmente. Na cave da casa, foi instalado um cadeado e fixada uma corrente. Este detalhe foi provado pelo achado da embalagem na garagem. O modelo coincidia completamente com o que a retinha embaixo. Isto significava que o isolamento não foi improvisação, mas preparado de antemão. No início de 2010, Tiago vendeu o apartamento em Lisboa que pertencia à sua mãe. A transação trouxe mais de 200 mil euros. O dinheiro chegou à sua conta pessoal. Os peritos financeiros mostraram que nenhum único pagamento por cuidados médicos seguiu. Em vez disso, os fundos foram para a construção da estufa, compra de equipamento e plantas raras. Os anos seguintes tornaram-se período de engano. Para os vizinhos, contava uma e a mesma história sobre a residência. Dizia que visitava a mãe, que ela cada vez o reconhecia menos. Isto soava convincente porque a doença realmente podia explicar a ausência de contactos. Mas na realidade, a mulher todo este tempo permanecia na cave. A cronologia do crime estendeu-se por 11 anos. O diagnóstico da mãe, falsificação da procuração, instalação do cadeado, venda do apartamento, lenda da residência, anos de silêncio e mentiras. Tudo isto mostrou que não se tratava de uma crise ou decisão instantânea. Ante o tribunal, havia que considerar ações metódicas, estendidas no tempo e dirigidas a uma coisa: obter controlo completo sobre os bens e a vida de uma pessoa próxima. Esta reconstrução tornou-se na base da acusação, a etapa seguinte, o processo judicial, onde todo este quadro devia ressoar, já em presença de jurados e do próprio acusado. O processo judicial decorreu no Tribunal de Distrito de Lisboa. A sala estava cheia de jornalistas, vizinhos, familiares e representantes da Procuradoria. Durante vários meses, os investigadores reuniram provas e agora foram apresentadas na sua totalidade ante juízes e jurados. A acusação construiu o seu discurso sobre uma rigorosa sequência de factos. O procurador lia a cronologia que não deixava dúvidas.
falsificação de procuração, venda ilegal do apartamento, transferência do dinheiro para a conta pessoal, uso de fundos para a construção da estufa e compras de plantas raras. A isto, acrescentavam-se as provas-chave: a embalagem do cadeado, testemunhos de vizinhos sobre sons estranhos à noite, conclusões médicas sobre o estado de Maria. No seu conjunto, estes factos formavam o quadro de ações conscientes e de anos. A acusação principal soava assim: privação ilegal de liberdade com circunstâncias agravantes, burla em grande escala e falsificação de documentos oficiais. O procurador sublinhou que não se tratava de um crime único, mas de um esquema prolongado que continuou 11 anos. A defesa insistia no contrário. O advogado afirmava que as ações de Tiago foram consequência de uma severa crise psicológica. Apresentava o acusado como um homem que não geriu o fardo do cuidado da mãe. Os argumentos construíam-se em que o seu cliente não compreendia a magnitude das suas ações. E tudo o sucedido não foi um plano, mas trágica concatenação de circunstâncias. O tribunal escutou ambas as partes, mas o chave foi que as perícias e documentos falavam de preparação. A procuração falsificada, a venda do apartamento e a compra do novo cadeado não podiam ser consequência de casualidade. Eram passos pensados. Na sentença, o tribunal indicou: os argumentos da defesa não encontram confirmação. O acusado é reconhecido culpado, segundo todos os artigos apresentados. Decisão do tribunal: 25 anos de privação de liberdade em regime rigoroso. Para os habitantes da tranquila Rua das Camélias, esta sentença tornou-se no ponto final. O homem que durante longos anos conheceram como vizinho educado e jardineiro, resultou culpado de um crime que durou mais de 10 anos e se desenvolveu literalmente atrás das suas vedações. Após a sentença, a atenção pública trasladou-se para o destino de Maria. A mulher, imediatamente após a sua libertação da Cave, foi colocada numa clínica onde os médicos começaram o processo de recuperação. Durante os anos passados no local úmido sem luz, o seu organismo ficou em estado crítico. Os médicos registravam forte esgotamento, déficit de vitaminas, atrofia muscular e perda quase total da visão devido à prolongada permanência na escuridão. Recuperar a saúde física conseguiu-se só parcialmente. Com a ajuda de especialistas, pôde voltar a caminhar, mas lentamente, com apoio externo. A visão permaneceu fraca. O ouvido também se deteriorou notavelmente. Muito mais difícil resultou o estado psíquico. 11 anos em isolamento fizeram o seu efeito. Os médicos notavam desorientação, ansiedade constante e dificuldades de comunicação. As tentativas de falar do passado provocavam nela tensão extrema, e por isso a maior parte da terapia dirigiu-se não para as recordações, mas para a estabilização do presente. Durante um ano, Maria esteve num centro de reabilitação, sob observação de 24 horas. A sua vida posterior decorreu já numa instituição especializada, e os gastos da sua manutenção cobriram-se com a venda dos bens do filho. A casa na Rua das Camélias, por decisão do tribunal, foi posta em leilão. O edifício foi comprado por uma família de outro bairro, mas ninguém permaneceu ali muito tempo. Os habitantes locais contavam que o novo dono viveu ali menos de um ano e vendeu o terreno novamente. Para muitos vizinhos, esta casa ficou para sempre, como o lugar onde se ocultava uma tragédia. Um destino especial recebeu a coleção de orquídeas. Foi confiscada e parcialmente vendida em leilão. As variedades raras dispersaram-se entre colecionadores e jardins botânicos. O dinheiro foi dirigido para o fundo que assegurava os cuidados de Maria. A ironia residia em que, precisamente, a paixão por estas flores, que se tornou no centro de toda a história, no final se transformou em fonte da sua manutenção após a libertação. A vizinha que fez a chamada à polícia recusou comentários públicos. Nos interrogatórios, falava de que durante muito tempo sentiu culpa por não se ter dirigido antes. Para a imprensa, permaneceu inalcançável. A sua casa mantinha-se sempre com as mesmas hortênsias e os portões sempre hermeticamente fechados. A Rua das Camélias mudou. Externamente ali, tudo permanecia igual. Casas cuidadas, flores nos portões, silêncio. Mas para quem vivia ao lado, este silêncio já não se percebia como antes.
Tornou-se recordação de que, atrás das fachadas mais cuidadas, pode ocultar-se uma história que durante anos permanece inadvertida.